Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Malu Santana, eu sou do canal Fita Criminal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu falo sobre casos criminais reais aqui no canal todas as segundas-feiras. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha logo agora no comecinho do vídeo, que me ajuda muito. Ativa o sino de notificações. Gente, o caso de hoje aconteceu na cidade de Camaragibe, no Pernambuco, no ano de 1994. Onde Hélio Muniz, filho de 19 anos, tirou a vida de mais de 65 pessoas. Vamos entender um pouco mais sobre esse caso. Sem mais demora, vamos ao caso de hoje. Ícaro, vinheta. Hélio José Muniz Filho, mais conhecido como Elinho, foi uma criança como outra qualquer. Nascido em 23 de julho de 1977, na cidade de Camaragibe, no Pernambuco. O Elinho, ele foi uma criança que cresceu em um bairro onde era comum acontecer vários roubos. Ele cresceu vendo seus amigos, vizinhos e até parentes sendo vítimas desses roubos, que no geral eram pequenos roubos, como roubo de bujão de gás, bicicleta, fogão. O Elinho, ele estudou até a 5ª série. Nas matérias que eu li, eu não encontrei o nome dos pais do Elinho. Em algumas matérias também que li, diz que o Elinho ele teve 2 filhos. Elinho, então, com 16 anos e muito revoltado com tantos roubos que acontecia na região em que morava e vendo que a polícia fazia pouco caso em não resolver a situação dos roubos, ele então resolve criar um grupo de extermínio, onde o denominou os Vingadores. Então agora o Elinho com o seu grupo, eles passam a agir naquela região, na região aonde o Elinho morava, fazendo a limpa, como ele mesmo falava. Segundo relatos, o próprio Elinho, ele chegava até a população e perguntava se tinha alguma pessoa que estava ou importunando aquelas pessoas com roubos. Então, se tivesse alguém, o Elinho com o nome, ele mesmo e o seu grupo procurava esses indivíduos até encontrar e em seguida o executava. A comunidade onde o Elinho morava o tinham como um herói, porque o Elinho, como eu já falei, ele fez a limpa, ele protegia aquelas pessoas das almas cebosas, assim como o Elinho denominava, as pessoas que roubavam gente muito pobre. Para o Elinho, o crime mais simples, aquelas pessoas, para ele, era um crime muito grave, porque ele dizia que eles eram almas cebosas, porque tiravam de quem já não tinha muito. Então o Elinho, ele não admitia esses crimes, por menor que fosse. O Elinho, ele procurava essas pessoas, mas muitas vezes era a própria população que procurava o Elinho e denunciava para combater esses criminosos. Então o herói justiceiro se encarregava de procurar, julgar e executar qualquer um que cometesse tais crimes. Na década de 90, na capital Recife e nas cidades vizinhas, como Camaragibe, a violência era uma coisa alarmante. E o Elinho, juntamente com o seu grupo, ficou conhecido como um dos assassinos mais jovens de Pernambuco. Muitos o chamavam de o Pequeno Príncipe, porque o Elinho, ele era um rapaz de baixa estatura, e quem não o conhecia jamais imaginaria que ele era capaz de fazer o que fazia. O Elinho, ele não tinha o menor remorso com o que fazia. Ele até dizia que tirar a vida daquelas almas cebosas era algo muito simples, como beber um copo d'água. Para ele, tirar a vida de bandidos lhe trazia prazer, lhe trazia alegria, pois em sua cabeça o que ele fazia era correto. Ele fazia justiça com as próprias mãos. E sendo assim, ele fazia um grande favor à comunidade de Camaragibe. A fama do Elinho só aumentava na década de 90.
E as pessoas até diziam que quando o Elinho estava por perto, eles se sentiam mais seguros. O Elinho e o seu grupo de extermínio, eles agiram em Camaragibe por 3 anos, até que Elinho, com 19 anos, um dia dirigia sem nenhuma documentação e é parado no município de Pau d'Alho, no Pernambuco. Como eu já falei antes, ele estava sem nenhuma documentação. Sendo assim, ele foi encaminhado para a delegacia, onde lá ele prestou depoimento e acabou confessando mais de 65 crimes. Ele confessou que tirou a vida de mais de 65 bandidos. Então, em 1997, o Elinho é preso no presídio Aníbal Bueno. Na época, esse presídio, o Aníbal Bueno, era considerado um dos piores presídios para se pagar pena. Então, o Elinho foi julgado e sentenciado a 150 anos de prisão pela morte de mais de 65 bandidos. Segundo relatos, o Elinho, ele não tirava a vida somente de bandidos. O Elinho, ele também foi julgado pela morte de uma adolescente de 13 anos, por nome Fabiana Cristina da Silva, e pela morte de um homem de 28 anos, por nome Luiz Gonzaga Aquino. Ele tirou a vida desse homem na favela do Detran, no ano de 1994. Então a notícia da prisão e sentença do Elinho chega aos ouvidos da comunidade, que o tinham como um herói, o que deixa a comunidade muito triste. A população fez várias manifestações a favor do Elinho. Eles fizeram até abaixo-assinado e eles tiveram mais de 2.500 assinaturas, pedindo a soltura do Pequeno Príncipe Justiceiro. Até carros de som rodaram pela cidade, pedindo a liberdade do Elinho. Então a vida do Elinho na prisão não foi tão fácil. Como eu já falei antes, o presídio onde o Elinho ficou pagando sua pena era um dos piores na época. Lá havia muitas pessoas que queriam a cabeça do Elinho, que queriam tirar a sua vida. Afinal, naquele lugar, o que não faltava era bandidos. E era isso que o Elinho fazia quando estava fora do presídio, tirava a vida de bandidos. Em uma entrevista, o próprio Elinho falou que sabia que naquele lugar não tinha uma só pessoa, um sequer, que gostasse dele ou que quisesse o seu bem. Que se alguém ali falasse que gostava dele, estava mentindo. Então o Elinho, ele tinha consciência do perigo que corria naquele lugar. Então na mesma entrevista, ele foi perguntado se faria tudo novamente e ele respondeu que sim. Ele falou que se saísse da prisão, continuaria matando. Ele também relatou que no presídio, para ele, só tinha 3 opções: matar mais, ser morto ou tirar a sua própria vida. Em seu julgamento, o Elinho, ele chegou a comentar que tiraria a sua própria vida no presídio. Por conta disso, o Elinho, ele foi encaminhado a psicólogos e por conta das ameaças que sofria dos outros detentos, ele ficava em uma sala sozinho, separado. O Elinho, ele tinha um bom comportamento no presídio, por isso deram uma função para ele. Lá ele era chaveiro, ele era encarregado de abrir e fechar alguns pavilhões daquele lugar. Então, no dia 14 de janeiro de 2001, com 24 anos, Hélio José Muniz Filho foi assassinado. Ele foi assassinado por 3 detentos do pavilhão J, ala reservada para os bandidos mais perigosos do presídio. Tudo aconteceu no final do horário de visitas, quando o Elinho, ele foi fechar algumas celas no pavilhão J. O Elinho, ele foi atacado e ele recebeu 2 golpes de arma branca, estilete, um no pescoço, outro no braço. Os criminosos não tiveram a menor compaixão. O Elinho, ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital Flávio de Freitas, no Recife, mas devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e veio a óbito. Segundo o diretor adjunto do presídio, o tenente Antônio Soares, a retirada do Elinho do presídio causou um grande reboliço,
com todos aqueles visitantes que estavam ali, que ficaram todos apavorados e saíram correndo. No momento, havia alguns funcionários da justiça que estavam fazendo cadastros de visitantes. Esses tiveram que encerrar suas atividades devido ao grande tumulto que foi gerado. O amigo de infância do Elinho, o Garnizé, ele se tornou músico da banda Faces do Subúrbio. Ao saber da morte do amigo Elinho, ficou muito triste. Os dois moraram na mesma comunidade, no mesmo lugar, mas escolheram rumos diferentes na vida. Infelizmente, a escolha do Elinho o levou à morte. O amigo do Elinho falou que não estava surpreso com a morte do Elinho, triste, mas não surpreso, porque segundo o amigo do Elinho, o Garnizé, o Elinho sempre falava que um dia seria morto, dentro ou fora da prisão. A história de Hélio José Muniz Filho ficou muito famosa e ela foi parar até nas telas do cinema. Ela virou filme com o nome O Rap do Pequeno Príncipe. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Me fala nos comentários o que vocês acharam sobre esse caso, se vocês já conheciam esse caso, o que vocês acharam da trajetória de vida do Elinho, né, que tirou a vida de tantas pessoas, que fazia justiça com as suas próprias mãos. Mais uma vez, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, se vocês ainda não forem inscritos. Podem deixar também nos comentários sugestões de vídeos para que eu traga aqui no canal. Deixa o like de vocês que me ajuda muito. E é isso, gente. Um forte abraço, fiquem com Deus e até breve.